Olá, Henrique, tudo bem? Hoje nós vamos te explicar um pouquinho sobre o aparelho de mapa. Você já fez essa utilização alguma vez? Não? Então pode se sentar, por favor. Esse é um aparelho de monitoração arterial, tá? Da pressão. Ele vai te monitorar durante o dia a cada 15 minutos e à noite de meia em meia hora. É um exame que é um pouquinho enjoado, mas é suportável, tá? Eu vou fazer, vou colocar agora o aparelho em você. Qual que é o seu braço que a gente pode colocar agora? O dominante é o direito. Então a gente vai colocar no esquerdo, tá? O exame de mapa, ele é muito importante porque muitas vezes o paciente, quando vai ao consultório médico, apresenta um aumento de pressão arterial. A gente chama isso de hipertensão do jaleco branco. Essa monitorização vai tirar um pouco esse efeito. O paciente vai medir no ambiente domiciliar, evitando que ele tenha aquele estresse da presença do médico. Também tem um oposto, que é a hipertensão mascarada. Às vezes o paciente, ao ir ao médico, em vez da pressão subir, ela cai, ela normaliza. Isso é pouco reconhecido, mas é uma situação que a gente vai desmascarar também pelo exame de mapa de 24 horas. Essa é a posição que a gente coloca, 2 dedinhos acima, aqui, da dobrinha do braço, e mais ou menos um dedo de folga. Durante o exame pode acontecer sim a braçadeira descer, começar a te machucar, então você tem que fazer esse ajuste exatamente para que não aconteça nem te machucar e de não dar certo o exame, tá? Então a gente vai colocar então no braço não dominante, vou passar aqui por dentro da sua camisa, licença. Todas as vezes que o aparelho começar a te monitorar, você tem que ficar quietinho. Na posição que você estiver, você relaxa o seu braço, fica bem à vontade e deixa ele monitorar. Então, incomoda porque ele vai apertar devagar e vai soltar devagar. Veja que a posição pode ser tanto com o braço meio que dobrado, sentado, mas se ele estiver em pé, você pode deixar o braço totalmente esticado. Só ficar quietinho, não conversar e não mexer. Quando ele acabar de insuflar, aí você pode já fazer andar, ficar normal, né? A cada 15 minutos durante o dia e durante a noite a cada meia hora. Então você tem que falar pra gente o horário que você vai dormir, pra gente já estabelecer que a partir daquele momento que você tem o hábito de dormir, o aparelho vai deixar um intervalo maior, de 30 em 30 minutos. A artéria, quando é colocada, ela fica entre a região do meio e a região mais para dentro do braço. Essa é a posição da artéria. Então, Henrique, após ele finalizar essa aferição, pode voltar à sua rotina normal, fazer as suas coisas tranquilamente. Porém, então, você vai fazer o que para mim? Você vai fazer algumas anotações no nosso diarinho, que tem que ser anotado se sentir algum mal-estar, sintomas, estresse, a medicação que você está tomando de uso contínuo, tá? A hora que você vai dormir, pra gente ver como que foi a qualidade do seu sono. Então é importante colocar no diarinho e trazer pra gente no retorno, tá? Aqui no exame no aparelho de mapa, nós temos 4 botões. A gente não deve mexer nesses outros botões aqui. São botões de ligar e desligar o aparelho. O paciente vai apertar somente esses botões. Esse primeiro, que tem uma teclazinha de play e stop. Esse uma vez apertando, o aparelho vai fazer uma medição, então ele força uma medição. E o do meio, que é o marcador do horário de dormir. Vamos supor que ele estipulou que dorme em torno de meia-noite, mas naquele dia ele resolveu dormir às 11 da noite. Então, 11 da noite ele vai para a cama, ele aperta esse botão do dia e noite. E aí o aparelho vai saber que ele foi para a cama. Não necessariamente ele vai ter dormido, mas ele foi para a cama para deitar. E se ele sentir mal, tiver alguma dor no peito, tiver uma falta de ar, ou sentir sintomas como pressão baixa, ele vai forçar a medição. Então aquele intervalo de 15 em 15 minutos, se for necessário, a gente pode fazer uma medição entre esses intervalos. Porque às vezes uma queda de pressão é muito rápida e no momento que faz a medição, você não está sentindo nada. Então a gente vai apertar esse botão vai forçar a medida manual do aparelho. Aí, geralmente, a gente pede para o paciente trazer um cinto para a gente colocar o aparelho na cintura. Mas também, caso não trouxe, a gente tem o cinto próprio aqui da clínica para vocês utilizarem. Evita molhar o aparelho, tá? Não pode tomar banho com o aparelho e em dias de chuva, proteja o aparelho para que não danifique. Esse aparelho, ele necessita de 2 pilhas alcalinas AA.
Então, a gente pede também, além do cinto, para o paciente já vir de banho tomado e trazer essas 2 pilhas alcalinas, tá? Para esse tipo de exame que é o mapa. Uma medição mais curta pode acontecer e isso é normal. Acontece porque o aparelho pode identificar que a medida não foi tão precisa. Então ele vai repetir a medida. Pode ser que repita 1, 2, 3 vezes. Quando isso acontecer, você vai tentar ficar mais quietinho, deixar o braço mais parado, aí ele volta a medir de 15 em 15 minutos. É importante também que você traga o aparelho meia hora antes da sua colocação. Então, por exemplo, você colocou o aparelho hoje 8 horas da manhã. Você vai trazer o aparelho amanhã 7h30 da manhã. Por quê? Porque a gente tem que descarregar o exame e preparar esse aparelho para o próximo paciente. É importantíssimo não chegar atrasado. Tá? O exame chama mapa de 24 horas, mas em geral a gente faz a monitorização entre 23 horas, no máximo 23 horas e 30 minutos.